Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Ângelo e sejam bem-vindos à primeira aula de visão computacional. Nessa aula a gente vai colocar bastante a mão na massa, mas a gente vai começar bem do básico. Então, começando do básico, o que é uma imagem? Como é que o computador entende uma imagem? Bom, uma imagem basicamente vai ser uma matriz bem grande, cheia de números, em que esses números representam a intensidade do pixel naquele ponto. Então, se você pensar no caso mais simples, uma imagem binária que só tem preto e branco, você pode falar que os pontos brancos têm valor zero e os pontos pretos têm valor um. Mas se for pensar, por exemplo, um caso um pouquinho mais complexo, pensa numa imagem em tons de cinza. Esses tons de cinza, eles não vão ter nem o valor zero nem o valor um. Ele vai ter um valor intermediário, então 0,5, 0,7, 0,8. Quanto maior esse valor, mais escuro é aquele pixel. Então, é assim que funciona basicamente uma imagem, uma matriz cheia de números. E esses números representam a intensidade naquele ponto. E imagens coloridas, como é que funciona? Você pode, por exemplo, no caso do RGB, acho que você já ouviu falar do RGB, ele funciona em três canais. Então ele vai ter três matrizes, uma matriz para o vermelho, uma matriz para o verde e uma matriz para o azul. E cada matriz funciona da mesma forma, ela armazena as intensidades em cada cor daquele pixel. Então quando você vai mostrar uma imagem, cada pixel vai ter essas três luzes, aí quando você vê o todo, você tem a impressão que está vendo uma outra cor, ou uma imagem colorida, por exemplo. E o RGB não é o único modelo. Ah, só uma coisa. A intensidade no RGB ela vai de 0 até 255. Então são 256 possibilidades. Se for fazer a conta, né? 256 vezes 256 vezes 256, você pode, de cabeça, vai ser 16.777.216 possibilidades de cores, né? Então você tem a impressão que tem infinitas cores, porque são muitas mesmo. Então, outro modelo seria o HSV, que normalmente a gente representa por um cone, que ele é muito interessante para o contexto do drone. Por quê? Porque você consegue, em vez de ter a informação só no sentido da cor, então o RGB, você percorre o espaço RGB só quanto às cores. O HSV funciona diferente e a vantagem dele está justamente nisso. Você isola as informações de cor, de luminosidade e saturação. Então o hue, que é matiz em português, né, que é a cor propriamente dita, é um canal específico para falar qual cor aquele pixel tem. Agora, os outros dois canais, que é o Saturation e o Value, eles vão armazenar, respectivamente, o saturação, né? Ele vai armazenar o quão viva é aquela cor, o quão realmente aquela cor ele tá. Então, um valor pequeno seria perto do cinza, alguma coisa bem, bem cinza mesmo. E conforme você vai aumentando até chegar no 1, você vai ter, desculpa, você vai ter a cor mais viva. Agora o Value ele vai estar diretamente relacionado com a iluminação daquele pixel. Então o valor pequeno é bem escuro e o valor mais alto quer dizer que ele está mais claro. Aquele pixel está mais claro e vai ter com um valor de 1, né? Beleza, então é basicamente assim que funciona o HSV. Só uma coisa, eu falei que o Saturation Value, que eles estão de 0 a 1, e o Hue ele funciona em graus, então ele vai de 0 até 240, né? Beleza. Então vamos começar a colocar na mão na massa. A gente vai começar a usar o OpenCV para capturar uma imagem. Então, a melhor maneira de fazer isso é começar importando a biblioteca. Então, a gente tem um import CV2. Eu não gosto de escrever esse 2, então eu vou colocar como CV. Então, import CV2 é CV. Aí, uma boa prática é você depois que terminar, você destrói todas as janelas. Então, é uma boa prática ter isso no fim. E eu vou começar instanciando o objeto da câmera. Então, câmera, você vai ser quem? Você vai ser a função. Ele vai invocar a função video capture e qual dispositivo ele vai pegar. Eu já vi aqui no meu computador que o que eu vou pegar é o 2, porque é uma câmera USB e tá no... Enfim, eu vi no terminal aqui qual que é. Você pode fazer isso aí no seu. Mas se você quiser usar o webcam, você pode colocar o 0 aqui. O 0 é o webcam por padrão. Então, no meu caso aqui é o 2. Então, eu já instanciei meu objeto de câmera e a gente vai tirar uma foto. Bom, a função de tirar foto ela retorna dois parâmetros. Um que a gente não quer saber, então a gente coloca underline. No Python você coloca underline quando você não quer saber sobre o parâmetro. E depois você pode colocar a imagem, né? Ele vai receber a imagem, que é o camera.read. Então a gente já está lendo uma foto. E como é que a gente mostra essa foto? A gente vai, OpenCV, mostra pra mim, image show, o meu frame. Só que ele vai aparecer uma janelinha e essa janelinha tem um título. A gente precisa dar esse título também para ele. Vai ser minha foto. Vou colocar a minha câmera. Beleza? Então, e boa prática também é fazer um release da câmera depois que você trabalha. Então, camera.release antes de o programa encerrar. Então, vamos lá. Python 3, visão, aula.py. Desculpa, eu esqueci
Tá vendo que ele só deu uma piscada? Tipo, ele só abriu e fechou a janela. A gente tem que falar, ó, dá uma esperadinha. Então, é wait key, eu espero eu clicar alguma coisa. E esse 0 quer dizer que ele fica esperando até eu clicar alguma coisa. Se eu colocasse, tipo, 20, ele esperaria... Cada vez que ele passa por essa função, ele ia esperar 20 milissegundos. No caso, como ele só passa uma vez, ele só ia esperar 20 milissegundos uma vez só. Mas eu quero que ele fique esperando, então eu coloco 0. Então, aí, ó, pronto. Se eu colocar a minha mão na frente da câmera, você não vai ver nada, porque ele só tirou uma foto. Ele tirou uma foto e mostrou pra mim. Como é que eu faço para mostrar várias fotos em sequência? Aí eu tenho que fazer um laço, né? Porque ele fica eternamente mostrando as fotos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou falar assim, ó, para sempre, while true, faça o que você já faz, então eu vou corrigir a indentação do Python, tira a foto, me mostra a foto, e como é que eu saio desse laço? Eu falo assim, ó, se o cv.wait key, os 20 milissegundos que eu já expliquei, e esse cv.wait key, ele vai retornar qual que é o botão que eu cliquei. Aí eu vou fazer o seguinte que eu já vou explicar. For igual a ord D. E se eu clicar a tecla D, vai dar um break e ele vai sair do while. O que é esse wait key? Ele vai retornar qual tecla que eu cliquei. A tecla D é o 0110000. Só que ele retorna em 16 bits. Aqui só tem 8. Então ele vai retornar alguns lixos. Então 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltam, e sobrou 1. E a gente precisa... Aí, quem que é o word D? O word D é com tudo 0. Aí aqui é igual 011, 001, 00. Só que isso aqui, evidentemente, não é igual a isso. Isso aqui é o D. Então, isso aqui é o D. O caractere D é isso aqui. Isso aqui... Opa. Retorno do wait key. O wait key retorna aquilo lá. Só que o D é isso aqui. Como é que a gente iguala essas duas coisas? A gente precisa de um filtro para que aqui fique 0 também. E como é que funciona esse filtro? O 0xFF, ele é quem? Ele vai ser tudo 1 nos primeiros 8 bits e tudo 0 nos outros. Então, se a gente fizer um E bitwise é que a cada bit ele faz essa operação. Então, um AND, então 0 com 0 é falso, né? Então aqui vai dar 0, que tipo, falso com falso dá falso. Verdadeiro com falso dá falso. Então aqui sempre vai dar falso, porque sempre a segunda, o item é 0. Então todos vão zerar, falso, tudo 0. E como ele é 1 no segundo, ele só vai dar verdadeiro quando o primeiro cara for verdadeiro, porque todos os dos outros são verdadeiros. Então aqui vai ficar igual, né? Porque ele só vai repetir o que tinha antes. Então 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Então esse cara aqui, ele funciona como uma máscara, como um filtro para que a gente jogue fora esses bits lixos aqui. Então é basicamente isso aqui, ó. Esse cara aqui, ele só fala assim, ó. Pega o D e tira o lixo. Aí se eu pego o D e vejo que ele é realmente igual ao D, aí quer dizer que eu tô querendo sair do while, dar um break, entendeu? É basicamente isso. Então eu vou apagar isso aqui para não ficar poluído e para compilar, né? Para compilar não, para rodar o Python. Agora vamos ver isso acontecendo. Então vou chamar de novo a função Python. Agora se eu colocar a minha mão na frente da câmera, agora ele realmente tá filmando, beleza? Então eu vou clicar um D, vou fechar isso aqui. Beleza. Podemos continuar. Agora, o que eu quero fazer é o seguinte, eu vou desenhar um quadrado no meio da tela. Como é que a gente faz isso? O frame, ele tem uma propriedade que é o .shape. Ele tem um atributo que é o shape, que ele diz qual que é o tamanho da imagem. Então, se eu quero desenhar um quadrado no meio, ele é muito útil, porque a coordenada dele vai ser a largura e a altura, né? Por 2, porque largura e altura é o final da imagem, né? Vai ter que dividir por 2 e dividir por 2. E um detalhe que eu acho que eu não falei, é que o sistema de coordenadas é levemente diferente do que a gente está acostumado. O x continua igualzinho, ele começa na esquerda e vai para a direita crescendo, só que o y ele não vai para cima, ele vai para baixo. Porque é que nem você navega numa matriz, né? Vai da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então o y é apontado para baixo, o x é para a direita. Então o sistema de coordenadas é assim também. Então beleza, quem que é o meio? O meio vai ser vamos começar, quem que é a altura? A altura vai ser o frame.shape, que é um vetor.
Só que eu quero a primeira posição desse vetor, que é o 0. Então, ele é tipo um negócio assim, né? Que é altura, largura. Isso aqui é o ponto shape. Aí eu quero a posição 0, que é a altura, entendeu? Então, beleza. A largura vai ser igualzinho. A largura vai ser o frame.shape, só que na posição 1. E o meio, então eu vou ter que dividir tudo por 2, né? Meio vai ser igual a largura, porque aqui inverte, é largura depois a altura. Divisão inteira por 2. Isso aqui, tipo, ele divide normalmente e ignora a parte fracionária. E a altura, divisão inteira por 2. Então a gente já tem o meio. E como é que a gente faz para desenhar agora o retângulo? A gente vai falar o seguinte. E qual que é o lado desse quadrado que a gente vai desenhar? Você concorda comigo que se eu tô aqui no meio, e eu quero desenhar ele centralizado no 0, eu tenho que subir metade do lado? Então, e eu também tenho que ou subir metade do lado, ou descer metade do lado, enfim. Nunca é o lado inteiro. Então não compensa eu criar uma variável lado, sei lá, valendo 100, e toda hora eu tenho que dividir por 2. Então eu vou fazer um negócio, só para não ficar dividindo por 2, que é metade do lado, half lado, vai ser 50, para isso, para ter um lado 100. Lado igual a 100. Isso aqui é um comentário, né? Isso aqui o código ignora, né? Um comentário. Então beleza, vamos lá. O OpenCV tem uma função chamada Rectangle, então Rectangle. E eu preciso, aonde que eu vou desenhar? Vou desenhar na minha imagem, no ponto, acho que é P1, ele recebe os atributos P1, P2, a cor e o thickness, que é o quão grosso ele é. Eu já vou colocar valendo 2. A cor, você pode falar, eu quero desenhar um quadrado vermelho. O RGB, então 255 vai ter que ser no primeiro, né? Vermelho, nada no blue, nada no green, nada no blue. Só que aí você se engana, porque o OpenCV, por motivos históricos, que é na década de 90, as empresas de câmera, elas usavam BGR em vez de RGB. E o OpenCV continua com isso. Então aqui é o blue. Então é B, G e R. Então se eu quiser usar o red, eu preciso escrever no último, né? Então ele aqui é um pouco diferente, é um detalhezinho só. Então aqui é 0. E quem que é o ponto 1, ponto 2? Isso, ele está reclamando porque a gente não tem eles ainda, né? O ponto 1 vai ser que nem a gente conversou. Eu vou ter que pegar o meio. Aí a largura eu tenho que voltar a metade do lado. Então é a largura. Quer dizer, desculpa, é o meio. Na posição 0, né? O ponto que é a largura por 2. Então o meio, eu estou pegando esse valor aqui. E tenho que voltar a metade do lado. Então eu tenho que fazer menos half lado. E a mesma ideia para a altura, né? Eu tenho que, como o y ele cresce para baixo, eu tenho que subtrair para subir, né? Então o meio 1, que eu estou pegando esse valor aqui, que é a altura por 2, eu tenho que subtrair metade do lado. Mesma ideia para o P2, só que só vai mudar o sinal, né? Ele tem que descer, né? Então ele tem que descer e virar para a direita. Então o P2, eu só tenho que mudar os sinais, né? Então aqui é mais e aqui é mais. Pronto. Aqui ele já desenhou o nosso retângulo. Vamos ver? Então, chamando aqui para rodar. Desenhou o nosso quadradinho aqui no meio. Então, se a gente quisesse mudar o tamanho desse quadradinho, a gente podia mexer na metade do lado. Então, fazer o seguinte. Valendo 25 a metade do lado 50. Então, quer dizer que o quadradinho ia ficar um pouco menor. Beleza? Bom, a gente já aprendeu a desenhar um retângulo, vamos colocar agora um texto na tela. Vou colocar no ponto P2, começando a escrever no ponto P2, vamos escrever, sei lá, bora dronizada. Tem uma função para isso, que é coloca um texto, então put text, na onde? No frame. O que eu vou escrever? Bora dronizada. Na onde? Eu vou escrever no ponto P2. E depois... qual que é a fonte? O OpenCV já tem algumas fontes, então fonte, aí você escolhe qualquer uma. Eu vou colocar esse hash simplex aqui, tá? Qualquer uma, você pode escolher. A cor. Não, desculpa, o tamanho, né? O tamanho eu vou colocar 1. E a cor eu vou colocar, sei lá, escrever em vermelho também. Então 0, 0, 255. Eu acho que é só isso de parâmetro. Eu acho que é. Então vamos ver como é que ficou. Desculpa. Aí, ó. Bora dronizar. Eu escrevi errado? Ah, não, tá certo. Bora dronizar. Começou a escrever no ponto P2, entendeu? Bom, a gente já consegue tirar foto, pegar vídeo,
desenhar coisa na tela, escrever na tela. Se você quisesse desenhar um círculo, por exemplo, tem uma função que é o circle. Então esse rectangle, ele vira um circle e aí, tipo, em vez de P1, P2, você pode especificar o raio, enfim. Aí você entra na documentação e aprende sobre aquela função específica. Mas eu não vou ficar aqui detalhando função por função, porque eu acho que não... Você não precisa decorar quais são os parâmetros, entende? Isso aqui, você vai você sabe que a função existe, aí você vai lá na documentação e procura quais são os parâmetros, entende? Fica mais natural, sabe? Qual que é o próximo passo? O próximo passo vai ser... vamos pegar uma cor... Vamos pegar uma imagem da tela, que a gente já tem salvo. Então, por exemplo, aqui eu tenho algumas imagens. Vamos pegar essa do prédio aqui, ó. Vamos dar uma olhada nessa imagem do prédio. Então eu vou apagar tudo que tem aqui, porque agora a gente não vai mais usar a câmera. Então eu vou apagar tudo isso aqui. Vou apagar tudo. Esse câmera release não precisa mais. Beleza. Vamos começar. Quem quer a imagem? Imagem. OpenCV. Pega uma imagem e lê pra mim. Qual que é a imagem que eu quero que você leia? É o prédio. Só que a gente usa o prédio que é JPG. Só que a gente usa o BGR, então eu vou falar assim, ó, image read no color BGR. Agora, OpenCV, me mostra pra mim essa imagem. Me mostra pra mim é ruim, né? Mostra pra mim a imagem. Então, image show, que a gente já viu. Mostra o prédio. Esse aqui é só o título da janela, né? Então, prédio e imagem. Então, rodando de novo. Tá aqui a imagem que a gente tem salva ali mostrando o prédio. Aqui o título da janelinha, né? Vamos transformar essa imagem em cinza. Como é que funcionaria isso? Isso é bem importante, inclusive. Toda vez que a gente vai trabalhar com os dados, para visão computacional e tudo mais, tem muitos algoritmos que convém transformar em cinza para ter uma análise específica. Então, essa base que a gente está vendo, às vezes convém transformar em cinza, fazer um threshold e tal, que a gente já vai ver mais para frente, para que fique mais fácil a análise. Então a gente vai fazer isso. Como é que funciona? Ó, cinza, eu vou chamar de prédio cinza. Prédio cinza vai receber o cv.convertColor. Qual imagem que eu quero converter? O imagem para cv.gray. O que é? Esqueci. Color BGR to, esse to é de para, né? To gray. Agora, se a gente mostrar o prédio cinza, ele vai estar cinza. Só que tem um problema, né? Lembra que eu falei que a vantagem do HSV era que a gente conseguia isolar a iluminação de cor? Acontece que essa imagem está muito, muito escura, né? Como é que a gente faz para que a gente recupere essa imagem e ela fique mais nítida? Bom, isso aqui está acontecendo por um motivo. Eu já vou explicar. Se você fizer um histograma das cores, o que é o histograma? Você coloca na linha horizontal, nas abscissas, a intensidade dos pixels. E nas ordenadas você coloca quantos pixels tem aquela intensidade. Uma imagem escura, que nem o prédio, se a gente voltar para o prédio, é uma imagem meio escura, assim, né? Só que a gente tem que fazer isso para cada canal, por isso que eu transformei em cinza antes. Você pode, se você quiser trabalhar com o BGR, você transforma em B, G e R, e daí você faz a análise separada em cada um. Mas como a ideia aqui é simplificar, eu transformei tudo em cinza para a gente fazer essa análise. Mas o ponto é que essa imagem está muito escura e não está muito nítido as coisas. Você consegue deixar ela mais nítida. Por que ela não está nítida? Porque todos os pixels eles estão muito juntinhos, eles estão muito concentrados aqui, sabe? De cada canal. A ideia da equalização é fazer uma transformação nesse gráfico para que ele fique um pouco mais achatado e as cores fiquem mais distribuídas, entende? Então a gente faz uma transformação nessa imagem. Então acontece alguma coisa assim, ó. Tá tudo muito comprimido, aí você dá uma esticada no gráfico e ele fica mais nítida, a imagem fica mais nítida. E como é que a gente faz isso? Tem uma matemática por trás e não é o intuito dessa aula agora, mas o OpenCV tem uma função para isso, que é o Equalize Histograma. Então antes de mostrar, eu vou mostrar prédio, eu vou criar uma variável chamada prédio equalizado, vai receber um cv.equalizeHist e o prédio cinza. Agora, se a gente fizer o cv.imageShow do equalizado,
Opa, prédio equalizado. Eu também vou mostrar o cinza original, né? cv.imageshow original a título de comparação. Então vai aparecer duas janelinhas para que a gente compare os dois. Prédio cinza. E eu esqueci... Ah, é que não existe essa variável. Prédio... Eu tô escrevendo errado? Acho que tá certo, né? Ah, coloquei um ponto aqui. Eu errei não era uma, não era uma vírgula, era um ponto. Aí, ó. Tá vendo que ficou muito mais nítido? Então, tudo que tava muito junto, ele deu uma espaçada. Agora a gente consegue ver a janela, a gente consegue ver as coisas com muito mais detalhes. Isso é muito importante quando a gente vai fazer um algoritmo de visão computacional. Porque imagina que você está tentando detectar uma base, mas uma nuvem passou por cima e ficou muito escuro, aí você não consegue detectar direito o que, que é onde que está cada coisa, onde está cada desenho. Aí que você pode fazer um tratamento desse. Você vai pegar a sua imagem, vai esticar cada canal, ou se você transformou em cinza primeiro, você não precisa fazer isso. Aí você estica o gráfico e você consegue ver as coisas com maior nitidez. Então é uma técnica bem legal de se ter aí na manga. Beleza? Então vamos continuar aqui. Qual que é o próximo passo? Próximo passo que eu anotei pra gente fazer. Vou explicar um pouco pra vocês o que é convolução. Beleza? Convolução é uma das coisas mais importantes que você vai ver na sua vida, assim. Não só em visão computacional, mas isso aqui vai estar em vários conceitos aí que você for estudar pra frente. E pra gente, convolução em visão computacional, a gente pode ter... você consegue aprofundar a matemática, enfim, mas o mais importante para você saber hoje é esse processo de iteração. Você vai ter um kernel, que é esse quadradinho azul aqui, essa matriz azul, e essa matriz ela vai iterar pela sua matriz maior. Então, ó, tá vendo? Esse cara grandão aqui, essa matriz vermelha, ela está se transformando nessa matriz roxa. Mas como é que cada ponto da matriz roxa, da matriz de output, é calculado? Esse valor central aqui, ele vai... desculpa. Você vai pegar... Vou começar de novo. Você tem uma matriz grande, e para cada pedaço da sua matriz, você vai calcular, somar todos os valores, fazer uma multiplicação elemento por elemento e somar tudo. E daí o resultado disso vai para sua nova matriz. Então ele vai iterando de tudo. Então se você quiser, por exemplo, fazer uma média dos pontos, você vai ter tipo tudo valendo 1/9. Aí ele vai fazer uma média de todo mundo e jogar para um valor na nova matriz. Então ele está fazendo uma média de tudo. Se for parar para pensar, se você fizer uma média de tudo na imagem, você vai ganhar um borrão, né? Então aquela ideia de blur e tudo mais é justamente uma média dos pixels ao redor. Então, às vezes não necessariamente é uma média aritmética, você pode fazer uma distribuição gaussiana. Então, você tem, por exemplo, aqui, sei lá, acho que eu não tenho os valores, mas tipo, um valor alto aqui no meio, aqui tipo valores intermediários e o da ponta é um valor menor ainda. Aí vai ser tipo uma curva de sino, né? Essa matriz simula uma curva de sino. Aí conforme ela vai passando, ela vai aplicando um filtro gaussiano na sua imagem, né? Fazer um efeito de blur também. Ou faz uma média aritmética. Então, ó, o blur, esse aqui é o de média, né? Você tem uma função que é 1/9, todo mundo vale 1/9, e para cada ponto ele está fazendo a média, está calculando a média, entende? Então você vai ter um resultado que é uma suavização da sua matriz original. Por que isso pode ser útil? Imagina um caso que você está querendo detectar um poste que é colorido, só que quando a sua visão, você quer um poste vermelho, por exemplo. Só que quando a sua câmera pega isso aí, não necessariamente todos os pontos são vermelhos, né? Às vezes a luz está batendo lá e parece que está mais branco, enfim. Aí quando você passa um filtro de blur, você meio que preenche esses buracos que não parecem vermelhos. Então, antes de você tentar descobrir que aquilo é um poste porque tem tal geometria, porque você encontrou o contorno dele, enfim, você pode aplicar um filtro de blur para você realmente garantir que os espaços eles estão preenchidos. Então, é uma operação aí morfológica bem importante de se ter na manga também. Beleza? Então, vamos fazer isso, fazer um blur. E uma coisa, esse kernel ele precisa ter uma ordem ímpar, né? Porque esse valor do meio que ele vai pro output. Mas, enfim. Vamos colocar isso na massa. Vamos na massa, né? Vou pegar uma imagem do ITA e vou fazer um blur de tal forma que você não consiga ler Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Beleza? Então,
vamos lá. Eu vou falar, ó, minha imagem, vou chamar de Ita. Ita vai receber o cv.imageRead, nossa, imageRead, e é ita.png, PNG. Aí eu vou ler em cv.imageRead, a cor é BGR também. E o blur ita vai ser um cv.blur, basicamente isso. E eu coloco a imagem que eu tô querendo fazer o blur. Mas qual que é o tamanho daquele kernel? Eu só falei que ele tem que ser um número ímpar, né? Mas ele pode ser 1, pode ser... 1 não faz sentido, né? Mas pode ser 3x3, pode ser 5x5, 7x7. Então vamos colocar aqui, por exemplo, desculpa, um 5x5. Um 5x5. Agora, ó, OpenCV, mostra pra mim o original, que é o ITA, e o cv.imageShow, opa, imageShow é o blurred, que é o blurita. Ah, cliquei ponto de novo, blurita. Então, mandar rodar. Tá vendo que ele ficou mais borrado? Esse aqui é o original, e esse aqui é o meio borrado, mas a gente consegue ler ainda, né? Eu vou aumentar o kernel para que a gente não consiga ler mais. Então, sei lá, vou colocar, sei lá, 13. Rodar de novo. Aí, ó, tá. É como se você tirasse seu óculos assim. Não sei se você usa óculos, mas no meu caso, quando eu tiro o óculos, eu enxergo tudo borrado. É como se eu tivesse um blur aí. Inclusive, o blur gaussiano ele é mais perto do que você enxerga quando tira o óculos. Mas enfim, a gente fez um blur na imagem. Só que uma coisa que eu não falei pra vocês é que o blur não necessariamente é quadrado. O kernel não necessariamente é uma matriz quadrada. A gente pode colocar uma matriz coluna, uma matriz linha ou uma matriz coluna, né? Porque daí o blur ele tem uma direção preferencial. Então se eu fizer uma matriz que é coluna, eu tô fazendo um blur das linhas horizontais. Então as linhas horizontais ficam mais difíceis de ver. Estou fazendo uma média do horizontal. Agora se eu fizer um blur com kernel horizontal, aí fica difícil de ver as linhas verticais, porque eu tô meio que mesclando elas fazendo a média. Faz sentido? Então vamos ver o seguinte nessa imagem que é uma... Eu separei aqui uma camiseta listrada. A gente vai fazer um blur vertical. Só que tem um detalhe que o OpenCV ele não é linha-coluna, é coluna-linha. Então é só meio confuso mesmo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou apagar de novo, fazer camiseta. Vai ser o OpenCV, lê pra mim a camiseta. Camiseta listrada. Listrada.jpg. Acho que é só isso. Aí eu vou fazer o seguinte. Blur camisa. Vai ser cv.blur. A camiseta. Só que em qual direção? Eu quero como ela é de horizontal, eu quero fazer um kernel vertical. Só que um kernel vertical é coluna-linha. Então ele tem várias colunas. Sei lá, vamos supor que ele tem 5 colunas e uma linha. Aí eu quero mostrar os dois. Vou fazer cv.imageShow. Então, original. Nossa, eu não sei escrever, né? Original. Camiseta. E o outro é cv.imageShow. Vai ser o blurred. Que é o blur camiseta. Agora, se eu rodar isso aqui, tá pouco borrado, né? Acho que mas você pode ver que tá um pouquinho borrado. Eu vou aumentar o kernel para ficar mais borrado ainda. Vou aumentar bastante. Vou colocar tipo 25. Aí, ó. Ah, não, calma, eu troquei o... Aqui é 25 e 1. Eu troquei. Calma, eu não fechei as abas. Fechar o terminal e abrir outro. Como é que eu me enrosquei aqui no visão aula. Deixa eu ver, é isso aí? Então Python 3, visão aula, agora vai. Aí, ó, eu errei a direção do negócio. Tá vendo que, tipo, ele fez uma média, até ficou cinza, o que era branco ficou cinza, porque ele tá fazendo uma média vertical. Então fica mais difícil de você ver os detalhes horizontais. Que a gente tinha feito antes, que eu tinha feito antes com a ordem errada, você ainda via muito claramente as linhas horizontais, né? Então, é basicamente assim que funciona. Você consegue escolher a direção. Até se você fizer meio sei lá, meio 13 e 25, vamos ver como é que fica.
Aí ele meio que faz meio de assim, né? Mas enfim, vamos pro próximo passo. E qual que é o próximo passo que eu anotei aqui? É falar sobre o operador de Sobel. O que é isso aí? Quer dizer que... Como é que você... Opa, eu apaguei demais, né? Como é que você encontra contornos numa imagem, né? Porque, por exemplo, se eu quiser detectar uma base, eu, talvez seja interessante eu procurar o contorno, ou identificar alguma figura, talvez seja interessante eu analisar o contorno. E como é que a gente faz isso? Bom, eu vou começar de novo a invocar a câmera. Como é que a gente vai acessar de novo a câmera? Então, câmera vai receber cv.videoCapture, eu coloquei no 2, né? Aí while true, aí esse cara eu não quero, frame vai receber o camera.read, aí se o cv.weight key 20 e 0xff for igual, eu clicar na tecla D, então eu quero que você saia, aí eu tenho que dar o release da câmera, então câmera.release. E aí eu tenho que mostrar também o que eu estou vendo, né? Então cv.imageShow detecção de base, aí o frame, beleza? Então só testando para ver se está certo. Ele voltou a ver a base, né? Só ajeitando aqui. Aí, ó. Detectando a base. Aí, beleza. Eu vou fazer o seguinte. Como é que eu ia fazer? Ah, o Sobel, né? Que eu já tinha esquecido. O Sobel, ele vai funcionar o seguinte. Eu anotei alguma coisa do Sobel. A ideia é encontrar os pontos de contorno na imagem. Como é que ele faz isso? Ele aplica o vetor gradiente, ele aplica a derivada tanto em x quanto em y. Porque qual que é a ideia? Se você imagina que você está numa imagem constante, aí ele funciona também com a convolução. Aí ele está fazendo a convolução, então imagina que nesse ponto aqui, ó, ele está calculando a convolução. Ah, eu não expliquei, né? Mas antes de falar disso, imagina que o operador de Sobel é uma matriz desse jeito aqui, ó. Ele tem o valor, sei lá, menos 2, 1, menos 1, né? Menos 1, menos 2, aqui 0, 0, 0, aquele que é o kernel, né? 2, 1 e 2. Quando esse cara aqui está passando, essa é a matriz que está passando que está fazendo a convolução. Então, essa matrizinha azul e ela está passando pela imagem. E essa imagem vai ser essa figura aqui, dessa moça. Então, imagina que o 2, a linha 2, a linha 0 e a linha 2 está aqui. Esse valor, tá vendo que as cores são muito parecidas onde esse kernel vai passar? Então vai dar mais ou menos zero, né? Porque é meio simétrico, então vai dar bem perto de zero. Só que quando ele chegar nessa divisão, nessa fronteira, uma parte vai dar, como aqui está muito claro, o claro era tipo zero, então a parte do 2 que era positivo vai zerar, aí vai ficar 0, 0, e aqui que tem valor mais perto do 1, e tinha aquela coluna que é menos 2, menos 1, menos 2, né? Então aqui o resultado vai ser negativo. Então antes estava tipo 0, aí chegou no resultado negativo. Aí quando voltar para a cor parecida, que é tipo esse miolo aqui, alguma coisa do tipo, ele vai voltar a ser 0. Então o gráfico é tipo assim, né? Ele continua assim, aí tem um salto e continua. Ou você pode pegar, sei lá, o valor em módulo e continua meio 0, aí encontrou uma divisão, uma fronteira, aí continua. Entendeu? Só que essa fronteira é vertical, né? Porque o operador, esse cara aqui, ele vai fazer a derivada naquela direção. Então ele consegue encontrar, isso aqui é em x, né? Porque conforme ele vai andando aqui, ele encontra fronteiras verticais. Aí se você fizer ele simétrico, se for, sei lá, menos 2, menos 1, menos 2, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 2, é a mesma coisa só que transposto. Aí você vai fazer o mesmo processo de convolução, você vai encontrar fronteiras horizontais. Então, se você combinar essas duas fronteiras, você vai encontrar todas as fronteiras. Tudo bem que o Sobel, ele só encontra as fronteiras e não junta elas. Depois vai ter um algoritmo que é o algoritmo de Suzuki. Mas é basicamente assim que funciona o algoritmo de Sobel. Você tem duas matrizes, dois kernels, que vão fazer a convolução e depois você junta a informação deles. É basicamente isso.
Então, vamos lá, vamos aplicar esse operador de Sobel. Então, a gente vai falar assim, ó, Sobel em x. Quem que vai ser o Sobel em x? Tem uma função já pronta. Depois a gente pode ir aprofundar a matemática em talvez outro vídeo. Mas... é bom fazer um blur antes, porque a imagem ela fica meio borrada, né? E é que nem aqui que eu expliquei, né? Para preencher os contornos, desculpa, preencher os buracos, tá? É melhor que a imagem fique borrada. Então, blurred vai receber o cv.blur do frame. No kernel, vou colocar, sei lá, 5x5. Vamos ver só como que ficou? Blurred. E eu vou comentar aqui só pra ver como é que ficou. Acho que fica melhor. Tá. Enfim, é só pra ficar um pouquinho melhor. Aquela luz ali a gente podia aplicar o histograma, enfim, mas ia ter que dividir em dois. Vamos fazer o seguinte, vou mudar aqui um pouco. Vou fazer o em cinza primeiro. Então, cinza vai receber cv.convertColor frame, aí cv.color bgr to... Não, aqui tá errado. BGR to gray, cadê? Ué? Não tô achando. Color. Cadê o gray? É o contrário, né? Vou colocar isso aqui, salva, tipo, to gray. Acho que é isso aqui. Talvez eu tenha errado, mas vamos ver como é que fica. Cinza. Eu esqueci de comentar o Sobel. Só limpar o terminal. Aí, ó, daí ficou cinza. Aí vamos aplicar o histograma. Aplicar tudo que a gente viu, né? Aí eu vou fazer um equalized. Vamos fazer o cv.equalize do cinza. E aí fazer um blur do equalized. Ou é o contrário, vamos ver. Acho que eu inverti a ordem, né? Peraí. Inverti, peraí, fazer assim, ó. Vamos tirar esse equalized. Fazer só a cinza mesmo. Tá safo. Fazer cinza. Tá, aí vamos aplicar o Sobel. O Sobel vai ser no blurred. Eu tô vendo aqui porque eu não lembro a ordem dos parâmetros. Então é blurred, que é a imagem que a gente fez o blur. Aí aqui é só para especificar o tipo de dados, ou como ele vai fazer a conta, que vai ser o CV64, que ele vai usar float, enfim, não vem muito ao caso, isso aqui é coisa do OpenCV. Eu quero fazer na direção X e o Y não vem ao caso. Aqui só pode ser 0 ou 1. Então aqui eu tô falando, ó, faz no X e não faz no Y. E o tamanho do kernel eu vou falar que é 3, que é o tamanhozinho do kernel que vai fazer a derivada em X. Aí eu também vou ter a mesma coisa pro Y, só que aqui troca para 1 e aqui para 0. Só que esses valores eu posso transformar ele para 0 até 255, que daí eu vou ter que aplicar o do módulo, né? Então, o Sobel XABS vai receber o cv.convert, eu não lembro o nome da convert scale absoluto. Então, tipo, antes... Porque lembra que eu falei que tem valores negativos naquele kernel? Então, o Sobel, ele está considerando os valores negativos. Aí, esse convert scale ABS, ele vai passar para 0 até 255, para ficar em valor absoluto. Então, é basicamente isso que faz. E aí, ele vai usar... ele só recebe um parâmetro, que é o Sobel em X. E o... cliquei errado. E o Y é igualzinho, só que é em Y. Aí, eu tenho que juntar tudo, né? Como é que eu junto tudo? Eu faço aquela mesma operação do AND, só que bitwise, que vai ser o bordas totais, chama de bordas, só bordas, vai receber um cv.bitwisewar, bitwisewar do que? Dos dois Sobéis que eu encontrei, Sobel X e Sobel Y. Beleza, só que isso aqui eu ainda não tenho, eu só tenho eu tenho que colocar isso aqui na imagem, né? Como é que eu vou colocar isso
Ah, não, isso aqui, acho que já é a imagem. Desculpa, eu não lembrava. Vamos ver, bordas. Então, bordas. E aqui é bordas. Vamos ver as bordas. Aí a gente conseguiu pegar a base e encontrou os contornos dela. Só que, na verdade, a gente não encontrou os contornos, a gente encontrou as fronteiras, mas ainda a gente não ligou elas no algoritmo de Suzuki para elas terem um significado de ser um contorno e a gente separar ela como se fossem objetos. Tipo, tá vendo que tem dois anéis concêntricos? Então, esses dois anéis, eles ainda não são um objeto, não tem, tipo, anel 1 e anel 2. A gente tem vários riscos na nossa imagem final, que é o bordas, só que eles ainda não são um objeto por si só. A gente não consegue isolar eles ou separar, ou analisar eles separadamente. Para isso, o algoritmo de Suzuki vai ligar todos esses pontos para que a gente possa analisar melhor a imagem. O algoritmo de Suzuki também tem uma matemática própria, a gente pode explorar isso no próximo vídeo, mas isso aqui está ficando muito longo, né? Isso é mais mão na massa. Nos próximos vídeos a gente pode falar um pouquinho mais sobre ele. Mas vamos aplicar ele aqui. Então, cancelando ali, fechando, limpando o terminal. Como é que a gente vai fazer para aplicar o algoritmo de Suzuki? Primeiro a gente precisa fazer um threshold. Como é que funciona o threshold? A gente fala assim, ó, a partir... Tipo, ele está em escala de cinza, né? Mas eu quero fazer com que fique preto e branco, porque o algoritmo de Suzuki precisa que, se eu não me engano, ele precisa que fique em preto e branco. E ainda está em escala de cinza. Então a gente vai aplicar um threshold, ó. A partir desse valor, fica tudo branco. A partir desse valor, fica tudo preto, entendeu? Ele divide tipo, aqui e ali, entendeu? 8 ou 80. Não é escala de cinza. Então é isso que serve o threshold. Como é que a gente vai fazer isso? Ele vai retornar dois valores, um vai ser um que a gente não quer saber e outro vai ser o binário. Então bordas binário. E vai receber o cv.threshold, vai receber o bordas, que é o que a gente encontrou. Tipo, ó, aí qual que é o valor de virada? O valor de virada vai ser, sei lá, 127, que é mais ou menos a metade, né? É metade? É, mais ou menos a metade. E quem que vai ser o valor máximo? O valor máximo, eu vou colocar 255, que é o máximo mesmo. Aí aqui ele precisa explicar que eu estou fazendo de uma forma binária. Então para isso ele tem um threshold binary aqui, né? Que é coisa do OpenCV. Aí eu vou, agora sim vai aplicar o do Suzuki, que eu vou ter contornos. Eu vou receber os contornos e uma informação que eu não quero. E isso vem da função findContours. Então cv.findContours. Ele vai receber a imagem binária, então bordas binária. Ele vai receber também dois parâmetros do OpenCV, que o primeiro é para falar assim, ó, eu só quero a parte de fora, eu estou cagando porque tiver dentro. Então cv. Como que é? RT, eu sempre esqueço esse nome, RTR, external. E o outro é cv.chain approximple. Isso aqui ele vai falar assim, ó, tipo, ele ignora coisas que é meio redundantes, pontos meio parecidos aí. Ele só ignora para economizar a memória, eu acho que é alguma coisa do tipo. Mas é muito específico, eu acho que não se preocupe muito com isso, não vale muito a pena. Aí beleza, uma vez que eu já tenho esses contornos, eu vou desenhar esses contornos na imagem. Então cv.draw contornos. Eu vou desenhar em qual imagem? Eu vou desenhar no frame mesmo. Então isso aqui eu estou pegando o frame e colocando os contornos por cima. Então eu vou desenhar no frame. Quem que eu vou desenhar? Eu vou desenhar os contornos. Eu vou desenhar todos. Esse menos 1 é para dizer que eu vou desenhar todos. Se eu colocasse tipo 0, ele tem uma hierarquia de contornos. 0 é tipo um deles, 1 é outro, 2 é outro. Menos 1 eu quero que desenhe todos. Então eu vou desenhar todos. A cor, eu acho que eu vou fazer em verde, porque até agora eu não fiz nada em verde. Então os 2,55. BGR, o green é o segundo. E a espessura, que é o thickness, eu vou colocar valendo 2. Acho que tem que especificar. Valendo 2. Show de bola, acho que é só isso. Agora, só que como eu estou desenhando no frame, eu tô mostrando só o bordas, né? Eu tenho que colocar o frame aqui. Então, vamos lá. Vamos ver como é que ficou. Então, eu tenho a minha imagem final e agora eu estou desenhando os contornos, tá vendo? Ele ficou meio feio. Deixa eu ver. Eu acho que o threshold não ficou muito legal. Vamos fazer diferente, ó. O valor mínimo, vamos falar que é 50. Aí, ó, agora ele tá pintando certinho, tá vendo? Eu mudei qual que vai ser o que vira, aí ele entendeu melhor, agora ficou melhor. Tá vendo que eu tenho os contornos? E eu desenhei na imagem final.
eu podia desenhar em outra imagem. Se eu cancelar aqui e falar assim, ó, desenha naquela preto e branco, seria no bordas, né? Bordas. Aí eu coloco aqui pra desenhar. Como é? Ah, não, eu mostrei só o bordas, né? Eu não desenhei no bordas. Bordas. E... Ué. Draw contours, bordas... eu não entendi porque que não apareceu, de verdade. Mas enfim, eu devo ter errado algum detalhezinho aqui, mas acho que eles pegaram a ideia. Então, basicamente é isso a aula de hoje. Nas próximas, a gente vai falar de ROS 2, como é que pega a imagem do ROS 2 e joga aqui. Então, tem algumas coisas específicas do Camera Publisher, de que é o Compressed, que é só o Image. Enfim, alguns detalhes mais específicos do ROS 2. Aqui a gente falou só o geral de OpenCV e o básico de visão computacional. E nas próximas aulas também esperem falar sobre uma matemática mais específica do Sobel, do algoritmo de Suzuki e como as coisas realmente funcionam. Talvez esse vídeo não saia tão logo, mas logo em algum momento ele vai sair. Porque o principal mesmo é saber como faz e entender como funciona o principal por trás. Então os detalhes vão aparecer mais pra frente. Então é isso, espero que tenham gostado e até mais. Falou!